Alô, galera do YouTube, estamos aqui para mais uma aula de Geografia para o 6º ano. Como faço todos os meus vídeos, eu leio o texto que dou para os meus alunos e faço alguns breves comentários se necessário, porque o texto é bem mastigadinho, o texto é bem fácil de compreender. Então vamos lá. A sociedade moderna e o espaço. O espaço de vivência do ser humano. Vimos na aula anterior que tudo que existe ou acontece situa-se no tempo e no espaço. Quando falamos, por exemplo, que ontem os livros de geografia estavam sobre a mesa, estamos nos referindo a um certo tempo, ontem, e a um determinado espaço sobre a mesa. Portanto, para existirem, isto é, para serem reais, o objeto ou um acontecimento precisam estar situados no tempo e no espaço. Por exemplo, seria possível existir um vulcão que não estivesse em lugar nenhum? Ou um reino que não se situasse em época nenhuma? Não. Como você vê, aquilo que não está no tempo e no espaço não é real. É apenas imaginário. Assim como os objetos e os acontecimentos, nós, seres humanos, também ocupamos um lugar no espaço e situamos-nos no tempo. Vivemos numa certa época e moramos num lugar. A humanidade ocupa um espaço, que é o espaço geográfico. Mas nem todos os seres humanos vivem e percebem o espaço da mesma forma. Depende da sociedade e da época. Na antiguidade, por exemplo, não existiam países ou nações, que hoje dominam a superfície terrestre. Naquele tempo, o mundo conhecido pelos povos que habitavam o nosso planeta era pequeno. Ninguém imaginava que a Terra fosse tão grande e que houvesse tantos continentes, mares e ilhas. Cada povo conhecia apenas o seu território e alguns territórios vizinhos. Nem sequer imaginava que a Terra fosse redonda e girasse ao redor do Sol. Com a nossa sociedade, a chamada sociedade moderna, percebe e ocupa o seu espaço. Os níveis e as dimensões do espaço geográfico atual. Vamos tomar como exemplo um lugar, ou seja, uma parcela do espaço onde vive uma estudante. Renata, a estudante em nosso país, Brasil. Ela mora num apartamento com os pais. Vamos observar a planta do apartamento de Renata. Eu vou mostrar aqui para vocês a fotozinha que utilizamos no livro para dar essa ideia. Tá? A planta, em cima, o quarto. Tá? O quarto de Renata é o espaço mais pessoal. É o lugar onde ela dorme, estuda, fica sozinha. O quarto é uma parte do apartamento onde Renata mora. A planta do apartamento nos dá uma ideia da moradia. Quantas dependências, distribuição dessas dependências, a localização do quarto de Renata e em relação aos outros aposentos. Esse apartamento está localizado no 7º andar de um edifício, onde existem outros apartamentos semelhantes ocupados por outras famílias. O edifício, por sua vez, localiza-se numa rua, e a rua fica num bairro, como podemos ver no mapa que localiza a rua onde Renata mora e tudo que fica na proximidade. Aqui, ó, vou mostrar para vocês. Ó, tá? Você deu a ideia do que eu estou falando, certo? Mas o espaço de Renata não é só esse. É o conjunto formado pelos lugares onde ela vive. Passeia, estuda, brinca, viaja, conhece, de ouvir falar ou por meio de livros e revistas. Já vimos o seu quarto, o seu apartamento e rua onde fica o seu edifício, certo? Então nós temos aqui o mapinha do município de São Paulo, para mostrar a vocês, o da rua e o prédio. O que falta conhecer agora? As ruas e avenidas vizinhas que estão representadas no mapa.
Veja, a escola onde Renato estuda se localiza em algumas quadras da rua onde ela mora. Nas proximidades existem bancos, lojas, açougue, banca de jornais, livrarias, supermercados, além de muitos outros edifícios residenciais. Existem também algumas casas, mas são raras, porque esse é um bairro de intenso movimento, ou seja, existe aí muito comércio e muita circulação de pessoas, de veículos, de automóveis, carros, bicicletas, motos. É comum nas grandes cidades as casas serem derrubadas para dar lugar a edifícios, principalmente nos bairros de muito movimento, onde, com o passar dos anos, as casas são compradas por grandes construtoras, demolindo as casas e construindo em seu lugar edifícios comerciais ou residenciais. As construtoras geralmente obtêm grandes lucros. Todas as ruas e avenidas vizinhas, a rua onde Renata mora, formam um bairro, e esse bairro se localiza numa cidade. O bairro se chama Santa Cecília e a cidade São Paulo. Mais uma vez, mostrando aqui para vocês, estamos aqui no estado de São Paulo, aqui o bairro de Santa Cecília, tá? Então, demarcadas as ruas e as casas. O que falta ainda para completar o espaço onde vive Renata? As estudantes. Falta ainda identificar o estado onde fica a cidade de São Paulo e o país do qual esse estado faz parte. Que estado é esse? São Paulo. A que país ou nação pertence? Ao Brasil. E aonde fica o Brasil? Na América do Sul. Um pedaço do continente americano, que faz parte da superfície terrestre do planeta Terra. Agora já conhecemos todo o lugar onde vive Renata. Esse espaço pode ter muitas diferenças em relação ao lugar onde você vive, mas também tem muitas semelhanças. As diferenças são de caráter pessoal, mais restrito. Você mora em outra residência, em outro bairro. Talvez em uma outra cidade, em um outro estado. Mas está no mesmo país que ela vive, igualmente no mesmo planeta e na mesma época. Como você vê, o espaço de vivência do ser humano possui vários níveis ou dimensões. A menor dimensão do nosso espaço é a nossa casa, e a maior é a superfície terrestre, que atualmente está dividida em cerca de 200 países ou nações. Certo? Até o momento, os espaços mais amplos, situados fora do nosso planeta, a Lua, os outros planetas, as estrelas distantes e outros fazem parte do mundo em que vivemos. Podemos ir à França, à China ou ao Canadá e até morar nesses países, mas não podemos ainda ir a Marte, Vênus ou a outros astros mais distantes. O ser humano pode enviar astronautas para outros planetas, mas em expedições de estudo ou pesquisa, nunca para ocupação e povoamento, porque esses astros não possuem as condições indispensáveis à vida humana, como água sob a forma líquida e a atmosfera de oxigênio. Por isso, o espaço de vivência do ser humano e da sociedade humana, como um todo, o espaço geográfico restringe-se ao nosso planeta. Então, mostrando aqui, para revisar para vocês, o Brasil, o mapinha aqui, tá? São Paulo, está marcado, ó, São Paulo está marcado aqui, certo? Ó, São Paulo aqui, nós mostramos o bairro, a cidade de São Paulo, o estado, o país e o planeta, o mapa do planeta, dos continentes e dos oceanos, certo? E aqui nós temos um gráficozinho onde vai mostrar da casa até a superfície terrestre, mostrando para vocês, ó, para vocês terem ideia, numa escala de dentro para fora, tá bom? Do que eu falei. Bom, terminamos a aula,
Espero que vocês usem esse material para pesquisa e complemento escolar para a revisão de vocês. Muito obrigado e até a próxima aula.